na transmissão daquilo que o Senhor colocara no seu coração. Meu Pai, nós estamos com nossos corações receptivos, ó Pai, a fim de aprendermos, ó Pai, a Tua palavra nesta noite. Fala conosco, Senhor, por intermédio do Teu Filho. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus? Bem, abra comigo a sua Bíblia, Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 11. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 11. Leremos do versículo 11 ao versículo de número 16. A Deus toda a honra e toda a glória. Capítulo 4, versículo 11. Amém, irmãos? Está escrito: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém, irmãos? Pode tomar os vossos assentos. Peço a gentileza que os irmãos deixem a Bíblia aberta nesse texto do capítulo 4 de Efésios. Irmãos, existe uma responsabilidade muito grande quando a gente vai fazer uso da palavra de Deus, quer seja em culto de ensino, culto da família, escola bíblica dominical. Isso exige uma certa responsabilidade, porque todas as vezes nós estamos falando a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo somos nós. E todas as vezes que nós saímos de nossos lares, nós temos a necessidade, irmã Sheila, de ouvir uma palavra de Deus. Isso faz com que a responsabilidade aumente, irmãos. Quando nós viemos aqui, nós necessitamos de uma palavra da parte de Deus para que a gente possa sair daqui diferente da forma que a gente entrou. E esse texto é um texto que ardeu ao meu coração. Eu confesso, pastor Eliel, que eu estava lendo a respeito de outro texto. Ontem eu estava estudando outro texto e eu comentei com a minha esposa sobre o texto que eu estava estudando. Só que nessa noite eu sonhei com esse texto, irmãos, de Efésios capítulo 11, e foi um texto que ardeu em meu coração. E olhando, irmãos, a forma como o apóstolo Paulo, ele escreve aos Efésios, a gente nota que todas as epístolas de Paulo, elas são carregadas de conselhos e também de pontos doutrinários, que a igreja cristã, ela necessita de pontos doutrinários. No capítulo 4, em algumas Bíblias vai ter a epígrafe que fala a respeito da unidade na fé,
ou algumas vai falar sobre a exortação à unidade. O apóstolo Paulo, ele briga, pastor Eliel, no decorrer da sua caminhada, a respeito da unidade, da comunhão, da comunidade estar sempre unida em oração, em um mesmo propósito, em um mesmo objetivo. A gente vê ele escrevendo 2 cartas à igreja de Corinto, porque havia algumas necessidades lá de exortação, e ele fala a respeito da unidade, acerca dos dons espirituais, da forma de Deus ele trabalhar, colocando sempre Deus acima de tudo e de todas as coisas. A igreja de Éfeso, irmãos, tinha algumas qualidades peculiares. Você não vai ver que o apóstolo Paulo, ele escreve aqui para uma pessoa específica, não. Lá no primeiro capítulo a gente vai ver que ele escreve aos Efésios e também aos fiéis. Segundo alguns estudiosos, irmãos, essa carta aos Efésios não era uma carta para ficar fixa somente ali em Éfeso, não. Era uma orientação para todos os fiéis que estavam na Ásia Menor e também todos os fiéis que serviam a Cristo. Você vai observar, irmão, lá em Atos capítulo 20, versículo 17, que quando Paulo ele estava em Éfeso, ele chama os anciãos e ele discursa, ele prega e ele fala sobre a forma de se portar no meio deles a respeito da humildade, ele dá o seu testemunho. Quando Paulo ele escreve agora em Éfeso, ele já não está mais presente fisicamente. Paulo ele vai estar preso. E eu aprendo aqui uma lição interessante, irmãos, que Paulo, ele estando preso, a prisão não calou Paulo. A prisão não fez com que o evangelho deixasse de ser propagado. Então Paulo ele estava preso em Roma e ele dirige essa carta, algumas orientações para a igreja de Éfeso. No capítulo 1, irmãos, se você puder acompanhar aí, a gente vai até pegar uma carona no que o pastor Eliel, ele disse aqui na semana passada, sobre as vezes que Paulo ele se apresentou às igrejas. Você vai ver que o pastor Eliel colocou aqui de forma excelente semana passada, e ele citou que Paulo ele se apresenta como servo. Lá em Romanos capítulo 1, os primeiros versículos, você vai ver Paulo ele se apresentando como servo. A expressão servo, irmãos, no texto grego é doulos. Doulos, ele tem a compreensão, a conotação como servo ou como escravo. Então Paulo, ele deixa bem claro que não são mais as suas decisões, não são mais as suas escolhas, só que ele coloca que ele foi comprado, como o texto bíblico diz, e ele escreve aos Coríntios, dizendo que nós fomos comprados por bom preço. Então, ele se colocando como servo, ele diz que pertence a Cristo, porque ele diz servo do Senhor Jesus Cristo. Então, ele estava ali para cumprir a vontade do Senhor dele. Já no livro, na carta aos Efésios, ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo. E Paulo vai frisar algo aqui, irmãos, bem interessante. Ele fala assim, ó, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Por que Paulo, ele fala apóstolo de Jesus Cristo segundo a vontade de Deus? Paulo, ele tinha, irmãos, uma dificuldade para a aceitação do seu apostolado. Se você observar lá em Atos, capítulo de número 1, você vai ver que após Judas ele cometeu o suicídio, fez-se ali vamos colocar como se fosse um concílio, presbítero Antônio Rodrigues,
para colocar algum outro no lugar de Judas. Porém, foram necessários alguns requisitos que precisava ter para servir a Cristo como apóstolo. E Pedro, ele coloca esses requisitos lá em Atos capítulo 1, e ele fala sobre ter andado com Cristo, sobre ter visto Cristo, ouvido os ensinamentos de Cristo e ter visto Cristo ser assunto aos céus. Daqueles que estavam lá se apresentam dois, José Barsabás e Matias. É lançado à sorte, Urim e Tumim, e Matias passa a ser o 12º apóstolo. Então Paulo, ele teve uma certa dificuldade para que o seu apostolado fosse aceito. Haja vista que ele coloca aqui, irmãos, pela vontade de Deus, porque quem chamara Paulo como apóstolo não foram homens, mas foi o próprio Deus. Lá no capítulo 9 de Atos, no versículo 15, Deus dá uma ordem para Ananias dizendo: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Então Paulo, ele era escolhido por Deus. Então ele se apresenta aqui como um apóstolo segundo a vontade de Deus. No capítulo de número 2 aos Efésios, Paulo, ele destaca a respeito da salvação. Nos primeiros versículos, ele vai dizer que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, e noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, no desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira, como outros também. Aí ele vai falar a respeito da misericórdia de Deus, que mesmo nós estando mortos em ofensas e em pecado, a misericórdia de Deus, lá no versículo 4 do capítulo 2, ele vai dizer: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele nos vivificou. Aí lá no versículo de número 8, ele vai dizer: pela graça sois salvos. Isso, a salvação, ela não é meritória, porque diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Paulo, ele traz um ensinamento aqui aos Efésios, e ele deixa bem claro a respeito do sacrifício de Cristo, ele ser completo e ele ser perfeito. Abro um parênteses para dizer: irmãos, não existe nada que eu, na minha limitação, e os irmãos nas vossas limitações, possa fazer para ser salvo. Pois tudo que era necessário ser feito, Cristo, com seu muito amor, se entregou na cruz do Calvário, e o sangue vertido na cruz do Calvário, ele foi necessário para nos lavar e nos redimir de todo pecado. Nós não merecíamos, mas a graça, que é o favor imerecido de Deus, ela me alcançou e te alcançou, e por essa graça nós somos salvos na pessoa de Jesus Cristo. No capítulo de número 3, ele destaca a sua devoção como ministro e a importância do ministério e ser um ministro de Deus. Eu ouvi há alguns tempos atrás uma expressão, irmãos, que me trouxe um certo incômodo. E a pessoa, ela disse assim: pastor Eliel,
a ministração é como se fosse, eu não gosto de usar a expressão mendigo, tá? Não gosto de usar essa expressão. Mas a pessoa disse, é como se fosse o mendigo ensinando a outro aonde comprar pão. Só que a Bíblia diz, irmãos, que nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Paulo, ele fala da importância do seu ministério a respeito daquilo que Deus confiou na mão dele. No versículo 2 do capítulo 3, ele diz, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Então, Paulo, ele trata o ministério, irmãos, como algo precioso. Tanto que ele orienta e ele diz assim, ó, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então ele fala a respeito disso, que foi dado por Deus, que Deus confiou na mão dele, e ele procurava, irmãos, exercer aquilo com excelência. Aí nós chegamos no capítulo de número 4, que nós lemos aqui, e no primeiro versículo ele vai dizer assim, ó, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, conforme nós já falamos aqui, ele estava em Roma preso e ele escreve a carta aos Efésios e aos fiéis. Esse rogo-vos, irmãos, é como se fosse uma súplica. Ele suplicando que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Irmãos, eu não sei se os irmãos percebem, mas parece que a igreja brasileira, ela vive uma crise, irmã Sheila, de identidade a respeito de vocação e a respeito de chamada. Existem duas coisas que são colocadas, eu gostaria de falar sobre isso, é que muitas vezes a gente se apresenta como voluntário na obra de Deus, né? Eu sou voluntário na obra de Deus. E eu aprendi que voluntário, ele faz quando ele tem um desejo. Ele não tem nenhuma obrigação. Então, quando ele sente de fazer, ele faz. Então, a obra de Deus, ela não é por voluntariedade. Também, a obra de Deus, ela não é por obrigatoriedade. Deus, ele não obriga ninguém. Mas o apóstolo Paulo, ele suplica aqui, e ele fala a respeito de chamada. E quem tem chamada, irmãos, de Deus, e quem sabe se posicionar na vocação que Deus chamou, ele sabe da necessidade de se apresentar diante de Deus, diante do chamado que Deus confiou na mão dele, para que ele exerça o ministério, para que ele exerça com excelência aquilo que Deus confiou na vida dele. Então não é por voluntariedade, e não é por obrigatoriedade, é por questão de chamado. Você não está aqui, irmão, para ser voluntário, e nem está aqui porque você é obrigado. Você está aqui hoje porque o Espírito Santo de Deus fez com que no seu coração ardesse a chama da chamada de Deus na tua vida. E quando nós somos chamados por Deus, nós nos apresentamos diante de Deus. Então ele suplica a respeito que os irmãos tenham isso na sua consciência, a vocação, ter convicção de chamado. Existem muitas pessoas que vivem, irmãos, uma vida dentro da igreja com uma interrogativa, parece que é eterna. Para que Deus me chamou? Qual que é o propósito de Deus para a minha vida? Será que eu sou importante dentro da igreja? Qual é a minha importância dentro de um ministério? E para falar sobre isso, irmãos, existem dois pontos também que precisam ser frisados. Dentro de um contexto bíblico existem dois tipos de igreja.
Quais são eles? A igreja como organismo e a igreja como organização. A igreja como organismo, ela é nivelada da mesma forma. Perante Cristo, perante Deus, todos nós somos iguais. Nós fazemos parte de um corpo, o qual Cristo é o cabeça. E dentro desse corpo, cada um tem a sua função específica para o bom andamento da obra de Deus e para o bom funcionamento do corpo de Cristo. A segunda, a igreja como organização, a gente vai ver o início dela lá em Atos, capítulo de número 6, quando é feito a instituição e a separação dos diáconos. Aí nasce, irmãos, a igreja como organização na questão de hierarquia. Você vai ver que a igreja, como organização, ela tem um pastor, ela tem um evangelista, ela tem um presbítero, tem um diácono e tem os cooperadores. Como organização, a igreja tem um estatuto e ela tem uma legislação, são leis, são normas que precisam ser seguidas. E a igreja como organização, existe essa diferença, não que seja maior ou melhor, mas é segundo a responsabilidade que foi dada. E Paulo, ele vai falar no decorrer do capítulo 4, a respeito daquilo que Deus, ele coloca para cada um como responsabilidade e o propósito que ele coloca. Você vai ver, irmãos, que o versículo 11, a partir dele, aí, versículo 11 ao seguir, ele é semelhante a 1 Coríntios capítulo 12. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo, ele vai falar a respeito dos dons espirituais. E ele vai dizer que há diversidades de dons, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Paulo, ele frisa aos Coríntios, capítulo de número 12, que o dom é dado pelo Espírito, e é dado para cada um para aquilo que for útil. Então, todo dom, ele tem um propósito específico, que é dado por Deus a cada um para uma utilidade específica. E todos os dons, eles servem para edificação do corpo de Cristo. Então, um ponto que nós aprendemos: o dom não é meu, o dom é do Espírito. Não sou eu que uso o dom, mas eu sou usado pelo dom. O dom não é usado quando eu quero ou quando eu tenho vontade. O dom é dado pelo Espírito e o Espírito inspira para que o dom seja utilizado. A minha esposa, a irmã Pamela, ela fala um negócio que é bem interessante. Aqueles que são batizados com o Espírito Santo e têm variedades de língua, pastor Eliel, ele tem consciência da forma que ele fala em línguas, irmã Salete. E a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Uma pessoa, para falar em línguas, ela pode falar de forma carnal também. Sim ou não, irmãos? Sim. Sem inspiração do Espírito, ela fala em línguas, pois ela tem consciência da língua que Deus concedeu para que ela falasse. Porém, o dom não está sendo colocado em prática. Porque o dom dado pelo Espírito, ele é exercido também pelo Espírito. Porque o Espírito de Deus se manifesta na vida do homem, e o homem, através do Espírito, exerce o dom. Então, Paulo, ele fala sobre essa utilidade dos dons espirituais. E no capítulo de número 4 aos Efésios, no versículo de número 11, ele vai falar a respeito dos dons ministeriais. E ele vai dizer assim, irmãos: a ele mesmo deu uns para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Todos serão pastores? Sim ou não? Todos serão doutores? Todos serão profetas? Então, cada um dentro do corpo tem uma função. No versículo 12 fala que é para aperfeiçoamento dos santos. Então, irmãos, se faz necessário a gente entender a nossa vocação e a nossa chamada e saber o motivo pelo qual Deus nos chamou. E também saber se colocar em nosso lugar. Porque, irmãos, o que a gente tem por costume? Exigir de pessoas o que Deus exigiu de nós. Já percebeu, irmãos? Tem gente que Deus exigiu dela, pastor Eliel, que ela faça uma oração diária de 3 horas de joelho. E ela exige que o irmão novo na fé faça uma oração 3 horas de joelhos. Tem irmãs que têm dificuldade em usar brinco, porque Deus exigiu isso dela. Agora, outras irmãs não têm esse tipo de problema. A irmã que Deus exigiu dela isso, não pode cobrar da outra que seja exigido dela o que Deus exigiu dela. Então, quando a gente aprende a se posicionar, cada um dentro da função que Deus estabeleceu para nós, dentro do corpo, o corpo ele começa a agir de forma unida. Quando a minha mão, ela entende a necessidade do meu cotovelo, do meu ombro, o meu corpo, ele age de forma natural e perfeita. Se minha mão não compreender o funcionamento do meu cotovelo e do meu ombro, o meu braço não vai ter o movimento necessário. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque dentro do corpo, a gente precisa entender que nós precisamos uns dos outros. O que é doutor precisa do profeta. O que é pastor precisa do evangelista. Precisa do apóstolo. Porque o corpo, irmão, ele bem ajustado, lá no versículo 16 vai falar sobre o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Alguns versículos anteriores, Paulo ele fala sobre a questão de suportar-vos uns aos outros em amor, lá no versículo de número 2. Então, dentro do corpo, dentro da sua vocação, dentro da sua chamada, a gente precisa entender que existem aqueles, e Paulo ele escreve aos Romanos a respeito daqueles que são fracos na fé, e a gente precisa compreender aqueles irmãos que às vezes não têm a mesma convicção de fé que nós temos. Então Paulo ele vai falar sobre suportai-vos uns aos outros em amor. Irmão, suportar é diferente de aturar. Essa palavra aqui em grego significa levantar, carregar e dar suporte. Então, suportar em amor não é aturar amando, dizendo que ama. É levantar, é estender as mãos, é carregar em amor. Então, a plenitude do ministério, a plenitude do corpo de Cristo, ela é a unidade. É um completando o outro. E ele fala a respeito disso. Versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, tem gente aqui que foi chamado para evangelismo, não tem? Eu acho lindo, irmãos, quem chega num carro, pastor Eliel,
E começa a falar, o presbítero irmão Antônio, testemunho aqui. Eu acho lindo. Eu tenho uma dificuldade que os irmãos não têm ideia. Se você falar assim, irmão Alexandre, ministra a palavra de Deus para 50 mil pessoas. Irmão Alexandre, chama aquele e fala com ele aqui. Porque a uns foram dado o ministério de evangelista. Para outros, pastores, apacentar, cuidar, aconselhar. Então a gente precisa entender isso, que existem pessoas que elas terão mais aptidão em algumas áreas dentro do ministério. Então, se aprendemos que existe a necessidade do evangelista, que sai às ruas, evangeliza, prega e traz para dentro, existe a necessidade do pastor para cuidar, para apacentar. E isso completa, irmão, a igreja. Agora, se eu, como evangelista, olho e falo, eu evangelizo, porque o irmão não evangeliza? Querendo cobrar de alguém aquilo que Deus, Ele nos deu como vocação e chamada, a gente vai ter dificuldade para que o corpo ele seja bem ajustado. Então, no versículo 13, ele vai dizer, até que todos cheguemos à unidade da fé. Irmãos, existe algo chamado multiforme graça de Deus. Deus, ele trabalha do jeito que ele quer, da forma que ele quer, na hora que ele quer. Deus usa quem ele quer, quando ele quer e para o propósito que ele quer. E tudo isso é para que nós cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Irmãos, quando a gente entende a nossa vocação e a nossa chamada, a gente deixa de ser meninos inconstantes. A gente firma o nosso pé na rocha. E a gente não é mais levado por vento de doutrinas. O que é isso, irmão Alexandre, vento de doutrina? Se hoje a gente falar sobre doutrina, pastor Eliel, existem tantas visões, mas tantas visões que a gente vê, e muitas delas não têm base bíblica, irmão. O que eu costumo dizer, irmão, todas as vezes que eu estou ensinando alguém, eu estou tentando instruir, falo, irmão, seja como crente de Bereia. Lá em Atos capítulo 17, versículo 11, vai falar a respeito dos bereanos. Tudo aquilo que eles ouviam, eles procuravam ver para ver se tinha um embasamento na palavra de Deus. Então, tudo aquilo que é dito, tudo aquilo que é ensinado, a gente precisa consultar a palavra de Deus. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, vai dizer para nós examinarmos tudo e reter o bem. Então, para a gente não ser levado por vento de doutrina, a gente precisa, irmãos, examinar. A gente precisa conhecer. Para nós sermos testemunhas de Cristo, nós precisamos conhecer a respeito de Cristo. Todas as vezes que Paulo ele vai testemunhar, ele vai falar, ele não fala do seu testemunho teórico, né? Tanto que o seu conhecimento a respeito de lei, a respeito de tudo aquilo que ele sabia, ele considera como esterco. Mas ter o conhecimento empírico, o que é o conhecimento empírico? É o conhecimento através de experiências que são dadas por Deus. Ou seja, eu vi, irmão. Eu não vivo de testemunho de terceiros. Eu sei porque Deus fez na minha vida. Deus é um Deus de milagre porque Deus fez um milagre na minha vida. E é necessário a gente ter essa experiência para não sermos levados por vento de doutrina. Pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente.
Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos. Você vai observar, irmãos, que o cresçamos aqui não é forma individual. Ele vai estar falando, cresçamos. Para que eu cresça, eu preciso de você, irmão. E a gente precisa entender que nós precisamos uns dos outros. Eu preciso poder contar com você. E você precisa poder contar comigo. Porque isso é unidade na fé. É cada um dentro da vocação que Deus colocou, mas agindo no mesmo propósito, no mesmo objetivo, para que nós juntos cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Você vê, irmãos, dentro da igreja, nas instruções de Paulo, não havia lugar para individualismo. Não havia lugar para crente egoísta. Sabe, irmão, crente que cobra escanteio e corre na área para cabecear? Sabe o crente que sem ele não tem culto? Ele é praticamente o semideus. E ele esquece que o dom é dado pelo Espírito. E ele esquece que cada um tem a sua importância dentro do corpo. Pode ser que diante dos olhos humanos, ele não seja visto com tanta importância. Mas diante dos olhos de Deus, irmãos, todos nós temos uma importância dentro do corpo de Cristo, o qual Cristo é cabeça. E para cada membro do corpo Cristo, Ele deu algo que Ele confia. Uma função que Ele confia. Então, irmão, saia daqui hoje com uma convicção que existe uma vocação de Deus para a tua vida. Existe uma chamada de Deus para a sua vida. Quer seja pastor, doutor, apóstolo, profeta, existe uma chamada de Deus para a tua vida. E nós precisamos ter essa convicção. Para que nós cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Na igreja primitiva ninguém ficava para trás. A igreja seguia caminhando. Lá em Atos 12, quando Pedro e Tiago é preso, o que a igreja fez? Contínua oração. Para que Deus visitasse Pedro e Tiago na prisão. Tiago, tem um testemunho de Tiago, pastor Eliel. Você vai ver que Tiago ele não foi solto, né? Eusébio de Cesareia é um historiador do tempo dos pais da igreja. Ele fala que quando Tiago ele estava sendo levado para ser morto a fio da espada, e eu queria compreender que tipo de evangelho que esses homens ouviram. A caminho, ele falou do amor de Deus para o seu algoz. E a história vai dizer que o algoz de Tiago, ele se converte, a ponto de quando Tiago for morto a fio da espada, o algoz também é morto a fio da espada. Isso é história da igreja. Então você vai ver, irmãos, que eles procuravam crescer juntos, estar juntos. Para qual propósito? Para que cresçamos em tudo naquele que é cabeça Cristo. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado. Irmãos, o corpo precisa estar ajustado. O corpo ele precisa estar ligado. Pelo auxílio de todas as juntas. Todas as juntas. Segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Encerro dizendo, quando a igreja brasileira entender a importância da comunhão, da unidade na fé, não existe nada
nem poder político, não existirão leis capazes de parar a igreja de Cristo quando ela compreender a importância da unidade na fé. Porque enquanto nós nos degladiarmos entre nós mesmos, viveremos tropeçando. Mas quando nós entendermos a necessidade de nós termos unidade na fé, para que nós cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, que é Cristo, irmãos, a igreja viverá de glória em glória, de vitória em vitória, até que alcancemos a estatura de varão perfeito. E que no dia que a trombeta soar, irmãos, nós possamos todos, em unidade, nos encontrar com Cristo nas nuvens. Amém, queridos? Que possamos guardar esses ensinamentos do apóstolo Paulo em nosso coração e que saiamos daqui, irmão, com uma convicção: eu sou importante dentro do corpo de Cristo. Eu sou fundamental para o bom funcionamento da obra de Cristo. Amém? Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Glória a Deus. Boa é esta palavra. Deus abençoe o presbítero Alexandre Capito pela excelente palavra ministrada ao Senhor, aos nossos corações nesta noite. Que possamos sair daqui, meus irmãos, convictos de que o Senhor é aquele que nos chamou e nos vocacionou para algo dentro da sua casa, dentro do seu corpo. O versículo-chave aqui, irmão Alexandre, eu entendo que é o versículo, justamente o versículo de número 12, que diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo. Existe um propósito para Deus chamar e vocacionar. Que propósito é esse? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo. Que coisa maravilhosa, amém? Nós somos edificados e aperfeiçoados através do chamado de Deus na vida de cada um dos irmãos. Então, que possamos sair daqui entendendo este mistério maravilhoso e especial para as nossas vidas. Meus irmãos, por gentileza, se coloque de pé, vamos orar. Saindo daqui abençoado pela palavra do Senhor, fortificados pela ministração da palavra do Senhor. Eu quero agradecer a presença de cada um dos irmãos. Tivemos uma boa cooperação hoje. Deus abençoe as nossas irmãs do círculo de oração que louvaram ao Senhor. Tenho certeza, convicção, de que você saiu daqui sabendo qual é o propósito de Deus para a sua vida. E isso é o mais importante no culto de ensino. Sairmos daqui entendendo aquilo que Deus quer das nossas vidas. Amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos. A nossa agenda semanal continua, prossegue aí normalmente. Os irmãos acompanhem lá pelas redes sociais, WhatsApp. Sempre sai ali as agendas semanais. Amanhã nós temos aqui oração às 8 horas com as nossas irmãs. As nossas irmãs amanhã estarão aqui orando. E às 8 horas o ensaio com o ciclo de oração, tá bom? Deus abençoe a cada um dos irmãos. Irmão, justificando a ausência do pastor Silas, ele nos contactou, estava preso no trânsito, amém, irmãos? Vamos orar pelo pastor Silas, trabalha muito longe e vira e mexe não consegue chegar a tempo, amém? Mas tenho certeza que ele deve estar ouvindo aí pelas redes sociais. Que Deus abençoe, pastor Silas, toda a sua família. Pois não. Isso. O relógio de oração, conforme nós falamos aqui no domingo, o link já está disponível lá no nosso grupo, no grupo da igreja, tá? Então os irmãos já entrem lá, já vão separando, reservando o seu horário para o relógio de oração, para que na semana do dia 2 a gente já tenha, já tudo certinho, os horários de cada um dos irmãos que vão orar. Todos entenderam, irmãos? Meu Deus. Senão eu vou dar o recado de novo. O relógio de oração está disponível lá no grupo do WhatsApp. Os irmãos entrem lá, é bem fácil. Clica no link. O link já vai te levar para a data já disponível, que é a data do dia 2. Clicando na data do dia 2,
já vai estar disponível, vai sair disponível também os horários, tá? Que os irmãos precisam entrar. Quem tiver dificuldade, irmãos, peça ajuda, tá? Peça ajuda quem tiver dificuldade, e para que todos nós possamos cumprir ali aquela carga horária, tá bom? E eu tenho certeza que será uma grande bênção, como foi no ano passado. Vamos orar, a igreja precisa orar cada vez mais, amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos. Presbítero irmão Denilson, vem aqui, irmão Denilson. Faça a oração final e já ministre também a bênção apostólica. Amém, irmãos, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez na sua presença, ó Pai, nós estamos agradecendo a Ti, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar na Tua casa mais uma noite. Por essa oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos concedeu de ouvir uma palavra, Deus, de ensino, uma palavra de instrução, ó Pai, para a edificação das nossas almas, da nossa vida, Senhor. Que possamos, ó Pai, colocar em prática, ó Deus, que possamos, ó Pai, colocar essa palavra em prática, para que o Seu nome seja glorificado, ó Pai. Nós te agradecemos pela vida do Teu servo, ó Pai, que coloca a sua vida nas Tuas mãos, ó Pai, foi um instrumento desta noite. Pai, eu te peço, ó Pai, que nesta noite Tu nos leve em paz, ó Pai, debaixo das Tuas mãos, nos guardando, nos livrando todo mal, todo perigo. Que eu possa, ó Pai, nos dar uma boa noite de paz, com tranquilidade, um bom descanso. E que o Seu nome seja glorificado na nossa vida, Pai. Nós te agradecemos por tudo, ó Pai, que ouvimos nessa noite, no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Estenda a vossa mão, curva a vossa cabeça. Que o grande amor de Deus Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja com todos os crentes aqui da Uacana. Todos digamos amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.